paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, estamos muito felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui para compartilhar com cada um de vocês que está fazendo parte desse curso um pouquinho mais das experiências que o Senhor tem nos concedido através do tempo que estamos aí trabalhando com as crianças, também aquilo que nós vivenciamos quando éramos crianças e estávamos aí na igreja fazendo parte desse contexto. E é muito bom poder estar aqui com pessoas que já estão há algum tempo trabalhando com crianças, como lemos aí durante os comentários da aula passada. Também é muito importante ver que alguns estão iniciando, também algumas dúvidas que surgem ali durante o desenvolvimento desse trabalho. Enfim, nós aprendemos antes de nascer, na nossa formação ali no ventre, nós já estamos no processo de desenvolvimento da aprendizagem e também nós vamos aprender até o momento de morrer. Então, o aprendizado, ele é contínuo. Então, eu nunca posso dizer eu sei tudo. Sempre vai existir algo que alguém vai falar que eu vou aprender, vai acrescentar. Mesmo que eu já saiba, vai acrescentar. Eu sempre costumo dizer que as experiências de outras pessoas, boas ou ruins, elas nos dão a oportunidade de ter uma visão ampla do que eu poderei fazer no futuro e dar errado, e eu poderei fazer no futuro e dar certo. Seja, se a pessoa acertou, né, na sua experiência que ela está passando, ela vai poder me ajudar positivamente. Se ela errou, com o seu erro, ela também pode estar me ajudando de forma positiva, porque eu não vou querer cometer o mesmo erro. Por isso que a Bíblia, ela tem aí várias passagens onde as pessoas erraram em atitudes, erraram em palavras, erraram em pensamentos e às vezes não esteve ali de acordo à vontade de Deus, retardaram processos que poderiam ter sido desenvolvidos, né, em menos tempo. Por quê? Porque erraram. E nós somos humanos passíveis a erros, né? Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e isso é muito importante para que venhamos a cada dia tentar acertar, tentar corrigir, tentar retroceder e fazer do nosso ministério, o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos dentro do departamento infantil, algo significativo, algo que realmente venha a surgir, né, o efeito que nós queremos que tenha. E sempre, claro, queremos um efeito que seja para o engrandecimento do reino de Deus. Por isso estamos aqui compartilhando com cada um de vocês. Quero agradecer a todos desde já que estão participando, que vão deixar o seu comentário, agradecer a tia Lu por esse projeto tão lindo, né, que ela me convidou para estar participando com ela. E eu sou muito agradecida a Deus porque é um momento que podemos estar aqui compartilhando uns com os outros. Você acrescentando na nossa vida com os seus comentários, com os seus testemunhos e também acredito que nós aqui acrescentando ao ministério de vocês com um pouco das experiências que o Senhor tem nos concedido. Quero dizer que todas as perguntas que vocês estão deixando desde o primeiro vídeo que eu participei aqui, onde foi a minha apresentação, nós estamos anotando para responder, para fazer um único vídeo respondendo a cada uma dessas perguntas. Então, pode deixar as suas perguntas, elas não estão passando assim que nós não estamos vendo, nós estamos anotando todas essas perguntas para depois responder para vocês em um único vídeo. Mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui em relação ao Ministério Infantil. Nós queremos falar de algo muito importante neste momento, que é o versículo ali que todos nós conhecemos, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando ele for velho, ele não se desviará dele.
Então, algumas pessoas, né, não todas, mas algumas pessoas esquecem muitas vezes desse versículo e acreditam alguns que esse versículo seria só para os pais, só para a família. A família tem a obrigação de ensinar no caminho. Ela deve trilhar esse caminho e estar ensinando a criança dentro desse caminho. E quando nós olhamos esse versículo só colocando para a família, alguns negligenciam o seu, vamos dizer, aquilo que o Senhor tem para a igreja. Eu costumo dizer, né, há muitos anos, que só existe isso, não fui eu que falei, foi um pensador secular, da área secular, ele não era cristão, mas ele colocou ali que muitas instituições tentavam corrigir, tentavam orientar, tentavam moldar aquelas pessoas que na sociedade tiveram problemas, não deu certo, tiveram desvio de condutas e foram prejudiciais no contexto social. E ele colocou que não existia instituição na face da terra, né? Não existe instituição na face da terra que tenha esse poder de moldar, né, o caráter da criança, do ser humano, porque isso vai perdurar por toda a sua vida, aquele caráter moldado lá na infância, que não fosse a família. Então, uma pessoa da área secular, ele tem essa consciência. Nós sabemos que a família ela não foi instituída pelo homem. Ela é uma instituição divina. Foi Deus que criou a família. Porém, nós cristãos sabemos que Deus criou duas instituições na face da terra que não pertence ao homem, que não foi criada e fundamentada pelo homem. A primeira foi a família e a segunda é a igreja. Elas são instituições divinas, não foram criadas. Quando nós falamos a igreja, não são placas, não são denominações, não é um local, né? Sempre costumamos dizer a igreja somos nós. Então, essa união, esse corpo reunido, essa função orgânica espiritual reunida, ela é muito importante e essa nós chamamos de igreja, né? O local ali onde estamos todos reunidos. Eu estou me referindo à igreja local mesmo, um local de culto, onde nós nos reunimos com os nossos pastores, com os nossos irmãos. Eu estou falando dessa igreja, a igreja física, que com certeza o Espírito Santo de Deus está naquele lugar e nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos estar inserido dentro de uma igreja. E ali, nessa igreja, muitas pessoas que não tiveram essa formação do seu caráter lá na infância, que não tiveram, né, vamos dizer, a escória da sociedade, eles chegam e são orientados já com idade, né, muitas vezes já são orientados e eles conseguem ser transformados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus faz esse trabalho na vida do homem, ele transforma, ele restaura. A palavra de Deus ela é poderosa, assim como Jesus falou lá para Nicodemos, né, que era necessário nascer de novo. É possível sim gerar uma vida, ela ser nova vida, ela ser transformada, e esse caráter que é algo que é tão nosso, né, tão próprio, tão forte, né, essa formação, ela é formação, então tudo isso é quase impossível que lá na fase adulta a pessoa venha a ser regenerada, transformada, mas nós estamos falando de algo humano e nós humanos somos limitados. Porém, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus pode fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, pode transformar, né? Todas aquelas emoções, se fala muito sobre emoções, estamos trabalhando muito emoções,
e nós vamos fazer um vídeo só sobre as emoções, porque existe uma distorção também no trabalhar das emoções, no trabalhar das cores dessas emoções. Muitas pessoas do nosso contexto cristão estão levando as emoções a serem trabalhadas com cores que foram desenvolvidas lá pela Pixar, né, por um filme que é lá da área secular, né? Então estão colocando isso dentro do contexto cristão, onde nós estamos trabalhando o quê? O plano da salvação. Nós trabalhamos o verde, o vermelho representa o sangue de Jesus, e de repente nós estamos trabalhando um vermelho, né? Um vermelho assim de raiva, e isso ela é para a área secular, né? Lá dentro de recursos pedagógicos, um trabalho pedagógico, na área secular não vai haver essa confusão, porque as crianças não estão acostumadas com o plano da salvação. Agora, nós que trabalhamos o plano da salvação, precisamos evitar de fazer essa mistura de cores, né? Então, nós não trabalhamos as emoções com cores, nós trabalhamos as emoções com fisionomias e levamos para o contexto cristão. Pegamos histórias bíblicas e mostramos as emoções ali dentro. Mas isso é um tema para estar falando mais para frente. Só estou fazendo uma recapitulação para mostrar o quanto esse Deus pode modificar aquilo que ele criou, ele pode colocar novamente nas suas origens mais puras, e ele pode fazer que essas emoções se tornem calmas, né? Que aquelas emoções primárias e secundárias, elas possam estar todas equilibradas, porque é isso que o Espírito Santo faz, né? Adquirimos ali um equilíbrio, a temperança, que também faz parte do fruto do Espírito. Então, diante de tudo isso que eu estou colocando para vocês, nós temos aí uma base, nós temos que pensar nessa instituição divina que eu estava falando sobre a instituição divina. Então, como ela não foi criada por homem, nós temos ali dentro, como falei, pessoas que vieram lá do mundo, né, já adultos, e foram regenerados, foram transformados, foram modificados, que você não diz que aquela pessoa era o que ela era antes de chegar na igreja, antes de ter o apoio, porque nós precisamos do apoio dos nossos irmãos, pessoas que vieram, que nos evangelizaram, que nos discipularam e que nos doutrinaram. São processos de crescimento que também estão na vida da criança. Então nós costumamos às vezes pensar que é a família, né? Esse versículo de Provérbios 22:6 é para a família. Se não for a família, não adianta nada. Então qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja se a família é relapsa? Se, estou falando de alguns casos, a família dessa criança é relapsa, essa família não é cristã, essa família vive desajustes. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para essa criança? A família dela não vai colaborar. Eu posso tomar a minha posição de cristão e ver que dentro de determinadas situações eu preciso agir dentro dos parâmetros estabelecidos para um evangelista de crianças. Então eu tenho a minha função, eu tenho que atuar como cristão, com uma consciência cristã, que esse versículo, a família estando fora do contexto cristão, a família não apoiando essa criança, a família não dando orientação para essa criança, eu tenho a obrigação de entrar nesse contexto com ela. Então, a partir de agora, eu faço parte desse caminho. Então, eu me coloco na minha posição de evangelista dessa criança e digo, eu vou ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E essa conscientização é muito importante, por quê? Porque então nós nos posicionamos como verdadeiros pastores dessas crianças. Realmente nós temos essa consciência da nossa obrigação na formação desse caráter. A criança, ela é membro do corpo de Cristo. No momento que ela chega na igreja, ela começa a fazer parte do corpo de Cristo. Ela é membro, ela está inserida. Ela não é o futuro, ela é criança hoje. Ela é o presente, ela já é
o membro da igreja. Só que ela é pequena, a única diferença. E às vezes as pessoas não olham dessa forma. E não olham dessa forma tanto que nós temos muito mais trabalhos, são muito mais valorizados muitas vezes os trabalhos de adultos, das mulheres, né? É muito lindo esses trabalhos, eu não estou desvalorizando, o culto rosa, o culto disso, dos adolescentes. Então, tem muitos trabalhos, muitos trabalhos. Por quê? Porque alguns têm o conceito que eles são membros, que não é o tempo da criança, a criança ainda não entende. Nós temos vários conceitos, eu vou mostrar aqui para vocês, vou ler alguns conceitos que nós temos. Os conceitos das pessoas que isso é responsabilidade só da igreja e da escola, duas gerações diferentes. E é lógico que não tenhamos temas em comum. De todos esses argumentos, a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Existe conformidade com o que nós estamos vivenciando nesse mundo. Nós temos aí um grupo que foi desenvolvido agora no início do ano, que as crianças estão lendo a Bíblia toda. Há uma irmã responsável, né, que está encaminhando, e ela fez então aí todos os pais darem uma palavra aí, com vídeo, chamada, né, onde todos participam, e as crianças depois ficaram incumbidas também de trazerem uma palavra, de desenvolverem ali, né, um tema e estar compartilhando com as outras crianças. Eu participei de um dessas videochamadas aí, onde todos participam, e foi lindo tudo que eu ouvi ali da parte das crianças, como elas prestam atenção, como elas participam, como elas estão adiantadas, como elas têm conhecimento da ciência, do mundo, de tudo que está ali sendo passado para elas, porém, elas não perdem o foco. Elas continuam dentro da Bíblia, elas continuam fundamentadas nas verdades bíblicas. Isso é a formação do caráter cristão. Isso é necessário, esses são os nossos parâmetros. O tema de hoje é parâmetros da educação cristã. Existem parâmetros, existem regras, existem leis, existem palavras de edificação que devem ser repassadas para as crianças. Nós não estamos ali apenas para que elas conheçam as histórias da Bíblia, não. Elas devem interpretar essas histórias. Essas histórias estão ali para serem aplicadas, as suas verdades nas nossas vidas. Por quê? Porque fazem parte dos atributos de Deus aqui dentro. Nós vemos esses atributos de Deus. Nós vemos a sua misericórdia, nós vemos o seu poder, nós vemos a sua grandeza, nós vemos aquilo que fere a sua santidade. Então, isso é necessário passar para as crianças em cada uma das histórias. Existe uma verdade prática, existe algo que deve ser repassado. Por isso que existe a EBD. Muitas crianças não participam da EBD, participam do culto infantil. Então ali está a oportunidade de dar continuidade. Existem crianças que não têm acesso à igreja, não têm acesso ao culto infantil, então existe o evangelismo, né? Vá na casa de um desses irmãos, peça ali uma tarde, um sábado, um domingo, uma vez por mês, que você vá a um determinado lugar da sua cidade e reúna ali um contingente de crianças e possa passar essa verdade bíblica. Você já está alcançando crianças com essas verdades e estará contribuindo com a formação do caráter cristão. Então, sempre você deve olhar uma criança não como a criança do amanhã. Amanhã ela será. Não, você tem que olhar hoje. Quando você olha para a criança como hoje, ela já é o pastor, ela já é o pregador, ela já é o cantor, a cantora, né? A missionária, o missionário. Você vê o despertar daquela criança, o desenvolver ali na obra de Deus, o que ela quer fazer no futuro,
Quem será ela dentro daquela igreja? Será que realmente nós estamos incentivando essas crianças para que elas venham a se despertar para aquele chamado, né? Aquele dom que o Senhor colocou na vida dela, que seja realmente frutífero? Eu estou andando no caminho com as minhas crianças, eu estou observando, ou eu observo as minhas crianças só como aquela criança ali não tem jeito? Aquela ali é só no GTA, o dia todo no GTA. Tem criança que já acessa pornografia, que a gente sabe, né? Ah, aquele ali até já mostrou pro fulano, aquilo ali não vai dar em nada. E a gente fica às vezes até com uma raiva. Tem pessoas que eu conheço que tem até raiva da criança, né? Que olha com um olhar de ódio, e eu preferia que você não estivesse aqui. Sem falar, mas sente isso. Será que aquela criança que está ali envolvida com a pornografia, com os GTAs, né, com jogos em excesso, com o excesso de computador, de celular, será que Deus não tem um propósito na vida daquela criança? Será que realmente ela não pode ter um despertamento diferenciado? Qual a minha contribuição? Se eu vou contribuir só com os certinhos, só com os que são bonitinhos, né? Eu digo bonitinho, quando eu falo bonitinho, não estou falando de fisionomia, não estou falando de nada físico. Eu estou falando daquela criança que agrada aos nossos princípios, aquilo que a gente gosta. Ai, que bonitinho, como canta bonitinho, como prega, como lê a Bíblia, mas aquele ali nada a ver, não é esforçado, né? Aquilo ali a gente vê que não vai dar em nada. Bom, eu já estou colocando ela em nada. Eu mesmo já estou falhando como ministro do Evangelho, né? Eu mesmo já estou falhando como evangelista de crianças, a olhar aquela criança como aquilo não vai dar em nada. Então, a minha parte é tentar, né? A minha parte é tentar passar para ela as verdades bíblicas, trabalhar com ela, ver o que ela tem de bom. Ela tem algo de bom, só que ainda não foi descoberto, não foi explorado. Eu preciso ver o que essa criança pode fazer. Por quê? Porque ela está sendo atacada, ela está sendo alvo do inimigo. Ela não estaria ali naquele GTA, naquelas situações terríveis que a gente reconhece, sabe, às vezes. Mas e o contexto dessa criança? E a sua família? E os seus pais? E eu tenho que ir analisando todo o contexto. Eu culpo a criança, mas e o contexto dela? Aí o contexto está todo derrubado, né? O contexto, misericórdia, né? É assim, então eu vou trabalhando, eu vou vendo o contexto, vai piorando a situação. Eu vou vendo que a coisa é muito pior. O que eu faço? Eu entro em oração específica, eu entro em oração nas madrugadas por ele, por aquela criança. Aquela criança tem que estar ali nos meus joelhos, nas minhas orações, de forma muito especial, para que Jesus venha a trabalhar na vida dela, para que ela venha a nascer de novo, para que ela venha a ser transformada. Por isso que nós não perdemos tempo, nós não temos essa concepção, ainda não é tempo, ela ainda é muito criança, ela ainda... Não, é ali, porque até a criança se dará a conhecer através das suas atitudes. Então, é na criança, eu já estou ali contribuindo, por isso que quando eu sempre digo, meu esposo que sempre fala, a igreja que não tem criança, ela está, né, ali determinada, vamos falar da igreja física, ela está ali determinada para realmente não existir. Dentro de pouco tempo ela não vai existir porque não tem criança, né? A criança é a continuidade, daqui a pouco ele já é o adolescente, daqui a pouco ele já é o adulto e daqui a pouco ele já está lá no púlpito sendo o seu pastor, já pregando, mas pode ser tudo o contrário, né? Todo o contrário, vai depender do quê? Dos meus parâmetros como evangelista, dos meus parâmetros como pastora, pastor dessas crianças, dos meus parâmetros como alguém que vai levar, né, a palavra de forma diferenciada para essas crianças. Por isso a importância de compreender qual a nossa contribuição. Vou ler aqui para vocês qual a nossa contribuição, né? Nós temos que ter em mente que existem 3 conceitos chaves e fundamentais que devem ser compreendidos ao se trabalhar na formação das pessoas. São princípios, valores e o caráter. São 3 elementos importantíssimos. Um vai
puxar o outro. Então, eu preciso desses 3 elementos para a formação do caráter. O que são os princípios? Os princípios são aquelas verdades únicas. É o início, é o fundamento, certo? Então, eu preciso ter um princípio. Eu preciso ter um objetivo. Ele é o ponto de partida. Ele é o fundamento, a origem ou a constituição de alguma coisa. Isso é o princípio. Então, eu tenho que ter esse princípio. E isso está fundamentado ali na palavra de Deus. Os princípios de Deus são a base comunicada e ordenada por Ele para a definição e estabelecimento da verdade única e universal, que deve reger a vida e o comportamento de sua criação especial, o ser humano. Então, existem princípios de Deus e existem os princípios que nós devemos inserir. Tendo esses princípios sendo inseridos na vida da criança, nós vamos ter os valores. Então, os princípios serão o meu ponto de partida. Quais são os princípios que eu devo passar para essa criança? Para que os valores dela sejam formatados, né? Como nós lemos aqui, não sedes conformados ou formados ou formatados ou amoldados neste mundo, mas sedes transformados pela renovação dos vossos entendimentos. Não sejam moldados, não fiquem no molde desse mundo. Lá no princípio, Deus formou o homem. Formou o homem à sua imagem e semelhança. Há uma forma de Deus, há uma forma estabelecida por Deus. Tudo que sai disso não é de Deus, não está formado por Deus. Existe um molde divino, existe uma regra divina, existe, ou você está dentro de uma forma A, ou você está desmoldado. Se você pegar um barro e jogar ali e fazer assim, né? E joga ali, você mostra para alguém o que é isso. E a pessoa vai dizer, é um bolo de barro, um pedaço de barro, mas se você jogar numa forma e moldá-lo e formar um vaso, né? O que é isso? É o barro que foi formado, um vaso. Lá no princípio Deus fez essa formatação. Lá no princípio, vejam bem, passa pelo princípio. Houve um princípio de formação. Houve uma formação. Deus não pegou e, está aí o homem, não, ele moldou. Ele tem um molde, ele tem uma formação, ele tem um princípio de moldar, de formar, de estar estabelecendo os padrões divinos. Então, Deus está dentro desses princípios e esses princípios devem ser passados. Então, existe um princípio, um ponto de partida para ir num objetivo. Nosso objetivo é desse princípio, partindo desse princípio onde nós mostramos que Deus é formador, Deus tem uma forma específica, nós vamos para os valores. Então, o que são os valores? Eu vou passar para vocês aqui. Valores. Um valor é um comportamento ou atitude adquirida em consequência da aplicação de um princípio. Você tem o princípio, você tem o que exatamente você quer passar para elas, sobre Deus, sobre sua grandeza, sobre sua natureza, sobre seus padrões morais, e você vai passar esses princípios para a criança, né, como valores. Então, é um comportamento ou atitude adquirida em consequência da aplicação de um princípio. Então, conforme o que ela aprendeu, ela vai desenvolver. Então, esses são desenvolvimento. É o desenvolvimento. Espiritualmente, é o comportamento correto, fruto da obediência aos princípios determinados por Deus, em seus mandamentos, como a única verdade espiritual que deve guiar e dirigir nossa vida. Esses são os valores. Eu só vou compreender os valores se eu tiver o princípio. Se eu tiver as regras, o princípio,
né? O princípio ali, o objetivo, ó, é assim, assim, Deus fez dessa forma, é assim, eu estou passando. Isso é a doutrina. Eu estou doutrinando, eu estou moldando aquela criança e os valores vão ser as atitudes que ela vai ter diante daquilo que ela aprendeu. É errado mentir, ela não mente. Ela aprendeu um princípio. Ela aprendeu quem é o pai da mentira, é o diabo, é o pai da mentira. Então, se eu minto, eu estou indo para o lado do diabo, eu estou indo para o lado do mal, eu estou fazendo o que não agrada a Deus. Então, houve um princípio. Então, os meus valores, eu aprendi que quem fala mentira é filho do diabo. Eu sou filho de Deus, então eu tenho que dizer a verdade, certo? Então, esses são os valores. Então, eu desenvolvo os meus valores de acordo aos princípios, de acordo com aquilo que foi passado como verdade que eu aprendi, certo? E quando existem aqui os princípios, os valores, então isso forma o caráter. Essa é a constituição do nosso caráter, isso é o que constitui o caráter. Do latim e grego character, que quer dizer, né, gravar, é um conjunto de qualidades afetivas e psicológicas, herdadas e adquiridas, que condicionam e definem a conduta de cada indivíduo, caracterizando-no entre os demais por seu comportamento. O caráter se refere às atitudes, aos bons hábitos que fazem alguém uma pessoa honesta, íntegra e melhor. Então, o nosso caráter, ele vai ser definido pelo quê? Pelos princípios, pelos valores que foram desenvolvidos através desses princípios, e o nosso caráter vai ser aquilo que nós vamos demonstrar, que nós aprendemos lá nos valores, né? Que nós realmente adquirimos. Então, essa é a importância de estar inserido dentro dos parâmetros da educação cristã. Aqui, como nós colocamos, quais são os parâmetros da educação cristã? Quais são os parâmetros para cada um de nós que trabalhamos com crianças? É compreender que nós somos também agentes formadores de caráter. Nós também contribuímos. Quando nós olhamos uma visão diferenciada como não eliminando a família. Vejam bem, jamais eliminando a família. Não sou de acordo. Isso é princípio, isso é respeito, isso é constitucional. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na esfera espiritual. Se não existe um apoio da família, uma instrução da família, eu tenho que me posicionar como igreja acolhedora, como igreja que contribui com o contexto social, como igreja que cumpre em primeiro lugar o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu vou fazer? Eu vou estar contribuindo sim com a formação do caráter dessa criança. Eu vou estar aplicando os princípios de Deus, as verdades bíblicas que vão dar base para os valores, a formação dos valores dessa criança, que vão estar sendo moldados e visto ali no seu caráter. Ela vai estar demonstrando que realmente os seus valores foram aplicados, né, foram desenvolvidos através dos seus princípios. Qual é o seu princípio? Agradar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. Então, o que eu aprendi? Os meus valores são esses. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou matar. E por quê? Porque esses são os meus princípios. Então, como que eu vou demonstrar? Eu vou demonstrar através das atitudes do meu caráter. Lá na escola, eles vão dizer, ali está aquele menino ali, olha, ele é um bom caráter, né? Ele tem um caráter excelente. Por quê? Porque ele é um cristão. Então, vai ser visto através do desenvolvimento, das atitudes dessa criança. Por isso que se diz, isso é um mau caráter. Por quê? Porque os seus valores foram equivocados. Seus valores, seus princípios que ele pensa, que ele acha, é porque é aquilo ali. Por quê? Porque lá nos valores, as suas atitudes demonstraram os seus valores que foram fundamentados em princípios equivocados.
Por isso a necessidade. O caráter, como diz aqui, ele é adquirido, ele também tem aí um fundamento emocional. Então ele é todo um processo de princípios, de amor, de afetividade, de carinho, de compreensão, de tentar entender as fases das nossas crianças, de tentar compreendê-las, mas também orientá-las, né? Por isso que diz, não vos conformeis. Ah, mas é assim, porque a fase dessa, a fase daquela. A gente entende essa área psicológica, a gente entende toda uma transformação do corpo, porém, acima de tudo, deve estar as verdades bíblicas, deve estar a palavra de Deus, que deve ser sempre dosado. Tendo, então, o princípio, tendo, então, os valores. Quando o caráter for colocado à prova, quando ela tiver que tomar uma decisão, ela vai lá recorrer, como eu sempre digo, na caixinha dos valores, né? Sempre vai ali, porque os princípios foram colocados todos, coloque assim para entender. Os princípios de Deus foram colocados todos nessa caixinha de valores. Está tudo ali. E aí, quando o caráter estiver em ação, quando lá diante da briga, da afronta, das dificuldades, do chamado para fazer uma baguncinha, para fumar, para beber, né, para fazer algo que não está dentro dos valores, ela vai lá na caixinha de valores e vai analisar. Será que o que eu vou fazer é correto ou não? O que diz os valores? O que foi aplicado? Quais os princípios que foram aplicados dentro desse contexto de valores? Então ela vai lá e abre o seu baú. Eu sempre digo que é um baú caráter, né? A bagagenzinha de vida dela, e ela vai olhar e vai dizer, realmente isso não agrada a Deus, não está dentro dos meus valores. E isso tudo, quem é que contribui com isso? Somos nós. Cada um de vocês, professores, contribuem para a formação do caráter de uma criança. Que Deus nos oriente, que Deus nos dê aí as diretrizes, né? Nos dê realmente os parâmetros divinos, que nos dê as instruções através da sua palavra única e verdadeira. Nos dê aí a sabedoria através da sua palavra, para que venhamos realmente orientar, ajudar, colaborar, contribuir com essas famílias, para que muitas e muitas crianças sejam realmente bênção desde o princípio, desde muito novinhas, elas possam aprender a amar a Deus, a servir a Deus, a estarem ofertando a Deus, a estarem fazendo sempre como se fosse para Deus, porque infelizmente muitas pessoas fazem como se fosse para o homem, e aí com o tempo isso pode redundar em muitas dificuldades, né? Em pessoas sem amor pela obra, sem amor pela obra missionária, sem amor realmente pelo que é de Deus. Por quê? Porque fez para o homem. Então, por isso aplicar as verdades bíblicas e mostrar a grandeza do nosso Senhor. Então, diante de tudo isso que nós passamos hoje para vocês aqui, eu senti, né, estive orando aí durante alguns dias, o que seria o tema para passar com vocês, para estarmos aí trocando, né, alguns pensamentos, alguns fundamentos aqui do Ministério Infantil. E eu pensei, né? Eu acho que seria interessante, eu penso que seria interessante, que é algo que estava dentro do meu coração, falar sobre os parâmetros da educação cristã. Os parâmetros somos os que estamos contribuindo com princípios, valores e caráter. Você faz parte dessa formatação, dessa forma de realmente contribuir com as famílias. Nós, professores, educadores, pregadores do Evangelho, nós estamos dentro desses parâmetros. Nós temos que tomar isso com responsabilidade total, com consciência plena
plena de que sim, esse é um grande ministério que não se encerra só em estar ali contando uma história. Afinal, nós não estamos contando qualquer história, nós estamos contando a história da humanidade que fundamentou tudo o que nós temos aqui nessa terra. Nós estamos contando a palavra do Deus Criador. Nós estamos falando verdades bíblicas, processos históricos que redundaram, né? Que vieram a ser consumados lá na cruz do Calvário e que um dia também será finalizado ali com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos todo esse processo para aplicar na vida das crianças, estar desenvolvendo de forma plena, né, de forma sábia, dentro desses princípios que eu passei hoje para vocês aqui. Quem já sabia, glórias a Deus, né, porque já está inserido, mas quem está iniciando agora, que o Senhor possa lhe conscientizar, lhe dar a plena certeza que você não é só a tiazinha ali, né? Aquela que cuida das crianças. Alguns até têm esse ministério infantil, é o pior da igreja, né? Quem pega esse ministério aí para trabalhar, que coisa, só pega bomba. Eu já ouvi esses dias alguém, esse pastor só pega bomba, né? Pega trabalhar com criança. Foi uma palavra um pouco pior, mas eu estou colocando assim para aliviar um pouco, né? Então, são coisas que às vezes até alguns desmerecem, né? Você ali trabalha com criança, né? Quer trabalha com outro, trabalha com tal coisa na igreja, tal departamento, ou vai trabalhar com criança. Então, parece que fica até um ministério que as pessoas desmerecem, né? Eu já vi pessoas, a irmã poderia ter gravado um CD para adultos, né? Mas gravar um CD para criança, né? Uma coisa que a gente vê que fica desmerecido, né? Que não tem, parece que um valor. Mas isso é errôneo pensar. Você tem um dos ministérios mais lindos dentro da igreja. Você é a base dessa igreja. Por quê? Porque é um princípio. Eu lembro de um gestor da educação secular que ele disse: eu preciso trazer aqui para a escola a base. Para a nossa escola, a educação infantil é a base. Se nós conseguirmos trabalhar a base, formar a base educadamente, nós vamos ter um ensino fundamental final diferenciado, nós vamos ter um ensino médio diferenciado. Olha a visão de alguém da área secular. E imagine então dentro da área cristã. O ministério infantil, ele não é desvalorizado. Quem pensa assim, pensa erroneamente e pode refutar esses pensamentos. Você tem um dos maiores ministérios da área evangelística, da área doutrinária, discipuladora, que é o ministério infantil. Nós estamos trabalhando com a base, fundamentando, nós estamos formatando o quê? Estamos inserindo princípios, né, que vão desenvolver os valores e fundamentar caráteres cristãos de cidadãos do céu. Deus continue abençoando aí o ministério de cada uma de vocês e coloque nesse momento no seu coração isso. Eu tenho um grande chamado, eu tenho um grande ministério. Eu sou realmente alguém que apacenta os cordeirinhos, que Jesus se preocupou lá no princípio. Com quem? Com os cordeirinhos, com os pequenininhos, né? Com os pequenininhos ali da sua igreja. Então, esse é o seu chamado. Esse é o grande ministério que o Senhor colocou em tuas mãos. Conto com vocês na próxima aula. Que Deus continue abençoando. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E deixem aqui abaixo as suas perguntas, que como falei no princípio, nós vamos estar respondendo em outro vídeo separado. Também vamos fazer um vídeo separado para falar sobre as emoções, né? Vamos levar a luz da palavra de Deus para que não venhamos a ser confundidos e também não venhamos a confundir nossas crianças, porque é um grande ministério, uma grande responsabilidade que pesa sobre o ombro de cada um de vocês. Deus continue abençoando e vamos sempre ficar firmes nos parâmetros da educação cristã infantil. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor e muito obrigada!